E se eu te dissesse que sim, é possível viver sem se irritar com ninguém, não porque o mundo mude, mas porque você aprende a dominar a sua mente. Imagine enfrentar pessoas difíceis, provocações, críticas, faltas de respeito e ainda assim manter a sua calma. Imagine não entregar a sua energia para quem não merece, não reagir por impulso, não perder a sua paz por nada nem por ninguém. Parece impossível, não é? Mas não é. O que você precisa não é de sorte, é de treinamento mental. E hoje eu vou te desafiar a algo grandioso, desaprender tudo o que te ensinaram sobre a raiva e descobrir como você pode se tornar alguém que não se abala, que não se envolve, que escolhe a paz em vez do orgulho. Você está pronto? Porque depois disso, você nunca mais verá a raiva da mesma forma. Antes de começar, quero que você faça um compromisso com você mesmo. Vá agora mesmo para os comentários e escreva esta frase com total intenção: hoje eu decido não reagir. Sou estoico. Faça isso de coração, como uma declaração de força interior, porque esse pequeno ato pode marcar o início de uma grande transformação na sua vida. Escreva e comece a se transformar a partir de hoje. Número 1. Lembre-se de que sua mente age para te proteger, não porque esteja danificada. Seu cérebro não está quebrado. Você não está danificado por sentir o que sente. Você não é fraco por experimentar essa onda de raiva quando alguém te ignora, te trata mal ou simplesmente te faz sentir invisível. Aquilo que surge dentro de você como um fogo repentino não é uma falha, é sobrevivência. É o seu cérebro primitivo ativando um alarme. Essa reação emocional não é um erro, é uma defesa que vem de milhares de anos atrás, quando ser rejeitado pelo grupo significava a morte. Não é que você esteja errado, é que você está vivo. Cada vez que alguém te faz sentir menos, cada vez que você percebe uma ameaça, mesmo que não seja física, mesmo que seja apenas um olhar, uma palavra, uma atitude, seu sistema nervoso reage como se você estivesse em perigo. O que você sente é o legado dos nossos ancestrais que sobreviveram justamente por estarem sempre em alerta. E o problema não é sentir isso. O problema é não saber o que fazer com isso depois. Você não pode evitar essa primeira faísca. Não pode evitar que seu coração acelere, que seus músculos fiquem tensos, que você sinta uma necessidade quase instintiva de se defender. Mas o que você pode fazer, e isso é o que diferencia uma vida impulsiva de uma vida sob controle, é decidir o que você faz depois de sentir isso. Essa decisão é o seu superpoder. Essa pausa entre o estímulo e a sua resposta é o espaço onde começa a verdadeira liberdade. Não se trata de reprimir, mas de observar. Não se trata de fingir que não doeu, mas de perceber que o que você sentiu faz parte de um padrão, não de uma verdade absoluta. O fato de alguém ter te desrespeitado não significa que você precisa reagir imediatamente. Significa que você pode respirar, observar essa emoção como quem observa uma tempestade e depois agir com consciência, não no impulso. A força mental não é a ausência de emoção, é a capacidade de navegar por ela. É a capacidade de sustentar esse desconforto interno sem deixá-lo se transformar em um ato externo que te prejudique. Porque quando você reage automaticamente, você não está escolhendo, você está apenas repetindo. Está deixando que seu cérebro mais primitivo assuma o controle, enquanto a parte mais sábia, aquela que pode pensar e decidir, permanece em silêncio. Agora, como aplicar isso na vida real? Da próxima vez que você sentir que algo te irrita ou incomoda, não tente suprimir. Não se culpe por sentir. Apenas reconheça o que está acontecendo. Isto é uma reação do meu cérebro diante de uma possível ameaça. Dê um nome a isso. Não negue. E então, antes de falar, antes de agir, faça uma pausa. Respire fundo. Sinta a emoção, mas não se confunda com ela. Você não é a sua raiva. Você não é a sua irritação. Você é aquele que observa. Nessa pausa existe poder. Nessa pausa existe liberdade. Porque o que você faz depois de sentir é o que define o seu caráter. Você não escolhe a primeira emoção, mas você escolhe a segunda ação.
E é aí que você se constrói ou se destrói. Com o tempo, ao praticar isso, você perceberá algo incrível. Você reage cada vez menos. Seu corpo ainda ativa os alarmes, mas sua mente já não obedece a eles como antes. Você começa a perceber que nem tudo merece a sua energia, que a sua paz interior é valiosa demais para ser entregue a quem te provoca. E é nesse momento que você deixa de se sentir escravo das suas emoções. Você começa a ser dono dos seus atos, dono da sua presença. Você não responde mais como um reflexo condicionado, mas como uma mente treinada. Isso é força. Isso é evolução. Não porque você deixou de sentir, mas porque aprendeu a direcionar o que sente. Lembre-se disso toda vez que algo tentar te tirar do seu centro. Você não está quebrado, você está programado para sobreviver. Mas hoje você já não está na selva. Hoje você não precisa reagir como se tudo fosse uma ameaça de morte. Hoje você pode escolher, e é isso que te torna verdadeiramente livre. Número 2. A raiva é um ladrão que rouba sua paz e sua energia. A raiva é um ladrão silencioso. Ela entra sem que você perceba, se instala no seu peito, consome a sua mente, aperta a sua garganta e o pior, ela não vai embora quando o momento termina. A raiva permanece, fica girando dentro de você, te fazendo reviver a cena várias e várias vezes, te fazendo falar sozinho, lembrar de cada detalhe, imaginar respostas que você não deu ou gritos que você tentou conter. E quando você acha que já passou, ela volta disfarçada de cansaço, de dor de cabeça, de falta de paciência. Porque sim, a raiva não estraga apenas o momento. Ela também drena a sua energia. E sabe o que é mais irônico? Muitas vezes, a pessoa que te provocou já nem se lembra do que fez. Talvez nem tenha notado. E você continua carregando esse peso, como se estivesse levando uma pedra nas costas. A raiva não pune o outro, ela pune você, porque é você quem a segura, quem a alimenta com pensamentos, quem permite que ela cresça dentro de você. É como beber veneno esperando que o outro fique doente. Mas quem sofre é apenas você. E o mais grave nem é aquela primeira explosão. O mais grave é o que vem depois, a ruminação. Aquela repetição mental do que aconteceu. Aquela conversa imaginária onde você ensaia 1000 respostas. Onde você se justifica, se defende, ataca, mas tudo acontece só na sua cabeça. Todo esse desgaste emocional se transforma em cansaço físico, tensão muscular, perda de foco. E no final do dia, você não tem mais energia para o que realmente importa. Por isso, é preciso entender uma coisa: deixar a raiva ir embora não é perdoar o outro. É libertar a si mesmo. É soltar uma corrente que te prende a uma emoção que não te permite seguir em frente. Não se trata de negar o que aconteceu, nem de justificar quem te machucou. Trata-se de reconhecer que permanecer nesse estado emocional é um preço alto demais que você não precisa continuar pagando. E sim, é difícil. Porque o ego quer justiça, quer revanche, quer ter razão. Mas a alma só quer paz. E a paz não chega quando você ganha uma discussão. Ela chega quando você para de lutar por dentro. Quando você decide soltar a necessidade de que o outro reconheça seu erro, porque você entende que seu bem-estar não pode depender disso. Então, como fazer isso? Comece se observando. Da próxima vez que você sentir aquele calor subindo, aquele impulso de responder, de gritar, de soltar tudo o que está preso dentro de você, faça uma pausa. Respire. Reconheça o que você está sentindo sem agir de imediato. Diga para si mesmo: isso está me fazendo mal, não ao outro. Essa frase, repetida com consciência, tem o poder de desarmar uma emoção antes que ela te domine. Depois, quando estiver sozinho, em vez de ficar repetindo a cena na sua mente, mude o foco. Pergunte-se: o que estou perdendo toda vez que revivo isso? Você está perdendo paz, foco, energia. E se você valoriza a sua paz, chega um momento em que você simplesmente decide não entregá-la mais. Porque não se trata de se tornar alguém que nunca sente raiva. Isso não é realista. Trata-se de ser alguém que, mesmo sentindo raiva, não se perde nela. Que sente, mas não carrega por horas ou dias.
que reconhece, mas não transforma isso em identidade, que diz, isso me machucou, mas não me define. E quando você consegue isso, algo muda profundamente na sua vida. Você começa a se sentir mais leve, mais livre. Sua mente se clareia. Seu corpo relaxa. Seus relacionamentos melhoram. Porque você já não reage com raiva, mas com maturidade. Você não responde mais a partir da dor, mas a partir do equilíbrio. E isso fica visível. No seu rosto, no seu tom de voz, no seu jeito de andar, na paz com que você dorme. Então, da próxima vez que você sentir raiva, lembre-se, você não é obrigado a carregá-la. Você pode deixá-la passar. Você pode escolher não ser refém dela. Você pode proteger a sua paz como o tesouro que ela é. Porque cada vez que você escolhe não se envolver, cada vez que você decide não reagir, você está dizendo para si mesmo, eu valho mais do que este momento. E isso é poder de verdade. Número 3. Não carregue o que não é seu. O que os outros sentem não é sua responsabilidade. Não leve para o lado pessoal. De verdade, nem tudo que alguém diz, nem tudo que alguém faz tem a ver com você. Muitas vezes, as pessoas reagem a partir da própria dor, da própria frustração, de vazios que elas mesmas nem conseguem entender. E você está ali, na frente, mas não é o alvo. Você é apenas o espelho. O problema não é você. É o que elas carregam por dentro. Quando alguém te insulta, quando alguém fala com desprezo, quando alguém solta um comentário cruel, a primeira coisa que geralmente pensamos é: o que foi que eu fiz de errado? Por que essa pessoa está me tratando assim? Mas a verdade é que isso não diz nada sobre você. Diz tudo sobre quem fez. Ninguém que está em paz precisa atacar. Ninguém que está bem consigo mesmo sente necessidade de diminuir o outro. E o que acontece é que muitas vezes carregamos emoções que não nos pertencem. Recebemos a raiva de alguém e guardamos para nós. Levamos para casa aquela energia ruim. Remoemos, repetimos, analisamos. E sem perceber, acabamos carregando um veneno que nunca foi nosso. Tomamos aquilo como algo pessoal, como se aquela pessoa realmente nos conhecesse o suficiente para nos definir. Mas não, o que ela disse não é uma verdade. É apenas uma projeção. Por isso, quando alguém agir mal com você, quando alguém te gritar, te ignorar ou te criticar sem motivo, faça uma pausa, respire. E em vez de reagir, pergunte a si mesmo, o que será que está acontecendo dentro dessa pessoa para ela agir assim? Mude o foco. Não se trata de justificar o comportamento dos outros, mas de não carregar o peso emocional que não é seu. Nem tudo merece uma resposta. Nem tudo merece a sua energia. Aprender a observar sem absorver é uma habilidade que liberta. E não é que você se torne insensível. É que você aprende a proteger a sua paz. Aprende a não deixar que o caos dos outros se transforme em uma tempestade dentro de você. Veja bem, na maioria das vezes, as pessoas que machucam fazem isso porque já estão machucadas. Isso não é desculpa. É apenas uma realidade. E se você decidir levar isso para o lado pessoal, acaba dando mais poder do que elas merecem. Você entrega o controle do seu estado emocional. Mas se você se mantém firme, se entende que as emoções dos outros pertencem a eles e não a você, então você recupera o controle. E é aí que começa a verdadeira liberdade emocional. Então, como aplicar isso na vida diária? É simples, mas poderoso. Toda vez que você receber uma crítica injusta, um olhar atravessado, uma ofensa, em vez de reagir na hora, pare. Respire fundo e repita mentalmente, isso não é meu. É uma frase curta, mas com um impacto profundo. Porque ao dizer isso, você devolve a carga emocional para quem realmente pertence. Você se lembra que é você quem escolhe o que te afeta e o que não te afeta. Você não precisa se defender de tudo. Não precisa provar quem você é. Às vezes, o maior ato de sabedoria é o silêncio. Não porque você não saiba o que dizer, mas porque entende que não vale a pena gastar sua energia. Porque você já percebeu que a sua paz não está em convencer ninguém, mas em não permitir que te arrastem para o caos. Com o tempo, você vai perceber uma mudança dentro de você. Você não vai mais reagir com raiva, nem com tristeza, nem com ansiedade.
Vai começar a observar, a entender e a seguir o seu caminho sem se prender à energia do outro. E isso é um tipo de poder que não precisa ser visto, mas pode ser sentido. Uma força interna que não grita, mas sustenta. Uma calma que não precisa de aprovação, porque está enraizada na consciência de que nada externo pode tirar o seu valor. Então lembre-se, o que os outros dizem sobre você, fala mais sobre eles. E o que você decide acreditar sobre você mesmo, isso sim fala sobre quem você é. Não leve para o lado pessoal. Não se contamine com a dor do outro. Não permita que a sombra deles apague a sua luz. Você é dono do seu espaço interno, e esse espaço merece estar cheio de paz, não de reações alheias. E toda vez que você conseguir manter o seu centro, toda vez que decidir não reagir, você estará se fortalecendo, não por orgulho, mas por paz. Por aquela sabedoria silenciosa que te lembra, as emoções dos outros não me definem. Eu escolho como me sinto. Eu escolho como respondo. E hoje, eu escolho a paz. Número 4. Nada é inerentemente bom ou ruim, tudo depende da sua percepção. Nada é bom ou ruim por si só. Essa é a verdade que muita gente esquece. O que acontece com você não carrega nenhuma carga emocional até que você dê um significado a isso. O problema não está no fato em si, está na interpretação. Porque aquilo que você chama de tragédia, outra pessoa pode enxergar como um ponto de virada. Aquilo que você chama de fracasso, alguém pode ver como uma oportunidade. Tudo depende do ângulo pelo qual você escolhe olhar. E isso significa que você tem muito mais poder do que imagina. Imagine que você perde o seu emprego. No mesmo instante, você pode pensar, isso é horrível, minha vida acabou. E o seu corpo reage à ansiedade, medo, desespero. Mas outra pessoa pode passar exatamente pela mesma situação e dizer, talvez essa seja a minha chance de começar algo novo, algo ainda melhor. O fato foi o mesmo, mas a emoção foi completamente diferente. Por quê? Porque não foi o evento que causou a emoção, foi a interpretação. Quando você entende isso, começa a retomar o controle da sua vida, porque você deixa de ser refém do que acontece lá fora e passa a ser responsável pelo que você faz com o que acontece. Não se trata de negar a realidade, mas de olhar para ela com uma visão mais ampla, de não reagir imediatamente com rótulos, de se dar alguns segundos para perguntar, e se isso não for algo ruim, e se aqui existir algo que eu ainda não estou conseguindo enxergar? Sua mente foi treinada para classificar tudo, isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso me machuca. Mas essas classificações não são verdades absolutas. São julgamentos que você aprendeu ao longo da vida e que você pode desaprender. Porque muitas vezes, aquilo que você chamou de ruim, em um momento, acabou se revelando uma bênção disfarçada. Você só percebeu isso meses depois, ou até anos depois. Por isso, toda vez que algo te afetar, toda vez que algo não sair como você esperava, pare, observe a situação. Sinta o que tiver que sentir, mas não tome decisões com base nessa primeira reação. Respire e pergunte a si mesmo, será que estou vendo isso apenas de um único ângulo? Será que posso ampliar minha perspectiva? Essa simples prática te devolve o poder, porque em vez de reagir com dor ou raiva, você escolhe responder com consciência. Eu sei que não é fácil, porque dói quando as coisas dão errado, porque frustra quando nada sai como você planejou. Mas é exatamente aí que o seu caráter é forjado. É nesse momento que você mostra o quão forte a sua mente realmente é. Não nos dias em que tudo dá certo, mas naqueles em que tudo parece estar contra você. E se você conseguir enxergar esses momentos como desafios e não como punições, algo dentro de você muda para sempre. E você vai perceber algo muito profundo, você não precisa que a vida se torne fácil para ter paz. Você precisa mudar a forma como interpreta o que é difícil. Quando você faz isso, se torna alguém que não se quebra diante da adversidade. Alguém que mesmo sentindo dor, não desiste, que mesmo caindo, não se vitimiza. Que é capaz de olhar para o caos e dizer, isso também vai passar. E quando passar eu serei mais forte. Quando se deparar com uma discussão, quando alguém te criticar, quando algo atrasar, quando alguma coisa se perder. Em vez de dizer, que injustiça, diga, o que eu posso aprender com isso?
Mude o seu foco, não para fugir da dor, mas para transformá-la. E o mais bonito de tudo isso é que, com o tempo, você não vai mais precisar se lembrar de fazer isso. Sua mente vai começar a responder de forma diferente. Naturalmente, você vai começar a sentir mais calma, mais clareza, mais poder interior. Não porque tudo vai dar certo, mas porque você não vai mais precisar que tudo dê certo para se sentir bem. Então, lembre-se disso toda vez que a vida te desafiar. Nada é bom ou ruim até que você decida o que isso significa. É você quem dá sentido ao que acontece. E esse sentido define sua experiência, sua paz, sua força. Escolha bem como você quer enxergar as coisas, porque é nessa escolha que se esconde a sua liberdade. Número 5. Seja seletivo com as pessoas a quem você concede sua atenção. A sua atenção é um presente, e nem todo mundo merece recebê-lo. Não porque você seja melhor do que ninguém, mas porque a sua paz mental é um tesouro que você não pode continuar entregando a qualquer um. Ao longo da sua vida, você vai encontrar pessoas que somam e outras que apenas drenam. Algumas te inspiram, te levantam, te impulsionam a crescer. Outras só te desgastam, te enchem de dúvidas, de reclamações, de uma energia pesada que não te deixa avançar. E se você não aprender a ser seletivo com quem você dá seu tempo, sua mente e seu coração vai acabar esgotado sem nem perceber o porquê. Não se trata de julgar, nem de sair cortando relações de forma impulsiva. Trata-se de ter consciência. Quem te faz se sentir bem depois de uma conversa? E quem te deixa emocionalmente esgotado toda vez que você fala? Essa simples reflexão pode abrir os seus olhos. Porque a energia não mente. Há pessoas que, sem dizer nada, já te causam incômodo, e há outras que, só de ouvir a voz, já te acalmam. E isso não é por acaso. É o resultado da vibração que cada um cultiva dentro de si. Existem pessoas que vivem do drama, da reclamação, da inveja. E se você permite que o mundo emocional delas invada o seu, aos poucos você começa a se sentir igual. Você absorve as frustrações delas como se fossem suas. E é exatamente isso que você precisa proteger. Não o seu orgulho, não a sua imagem, mas a sua paz. Porque quando você perde a sua paz, você perde o seu foco, a sua motivação, a sua clareza. Então o que fazer? Comece a observar. Toda vez que sair de uma conversa, pergunte a si mesmo: isso me nutriu ou me drenou? E se a resposta for que te drenou, comece a estabelecer limites. Você não precisa cortar ninguém da sua vida de forma agressiva, mas pode sim decidir quanto tempo você vai dedicar, quais temas você vai conversar, quanto espaço emocional você vai dar. Às vezes, o maior ato de amor próprio não é fazer mais, é permitir menos. Menos toxicidade, menos dependência emocional, menos contato com pessoas que vivem apagando a luz dos outros porque não sabem acender a própria. E sim, pode doer, pode te causar culpa, mas essa culpa é passageira. A paz que vem depois, essa é permanente. Cerque-se de pessoas que te elevam, daquelas que te fazem pensar grande, que te desafiam a ser melhor, que te escutam sem julgar, que se alegram com as suas conquistas sem se comparar. Porque essas pessoas existem, mas para encontrá-las, você precisa primeiro abrir espaço. E isso significa se afastar, mesmo que aos poucos, daquelas que não estão alinhadas com a vida que você quer construir. Você decide que tipo de energia entra no seu mundo. Você decide a quem dá acesso à sua atenção, que é um dos recursos mais valiosos que você possui. Porque onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. E onde você coloca a sua energia, aquilo cresce. Então, se você está cercado de reclamações, conflitos, críticas, o que você acha que vai crescer na sua vida? Por outro lado, se você escolher conscientemente cultivar relações que te tragam valor, que te ajudem a avançar, a sua vida muda. Não porque os outros mudaram, mas porque você já não permite que aquilo que não soma te paralise. E isso é um ato de maturidade. Nem todos entendem, mas quem pratica, sente. Sente mais leveza, mais clareza mental, mais entusiasmo. Por isso, veja dessa forma: cuidar de quem você permite entrar na sua vida não é egoísmo, é inteligência emocional.
é responsabilidade consigo mesmo. Não se trata de viver em uma bolha. Trata-se de saber que nem todo mundo pode acessar o seu mundo interior, porque nem todo mundo vai cuidar dele como você. E se um dia você duvidar, se um dia você achar que está exagerando por colocar limites, lembre-se, a sua paz é a sua prioridade. E quem não a respeita, não merece ter acesso livre ao seu tempo, à sua mente, nem ao seu coração. Ser seletivo não é ser frio, é ser consciente do seu valor e protegê-lo com amor e firmeza. Porque nesse ato de escolher bem quem você escuta, você também está escolhendo o tipo de vida que está construindo. Número 6. Encare a vida como um jogo, não como uma batalha. Às vezes, o problema não é a vida, é a forma como você está jogando. Ou melhor, a forma como você está levando tudo tão a sério. Muitas pessoas caminham como se estivessem em uma guerra constante, como se cada dia fosse uma prova de fogo, como se tudo o que acontece definisse o seu valor ou o seu destino. Mas, e se em vez de lutar, você começasse a jogar? E se você passasse a encarar a vida como um jogo e não como uma guerra? Quando você leva a vida a sério demais, qualquer erro parece um fracasso, qualquer rejeição vira uma ferida, qualquer obstáculo se transforma em uma tragédia. Mas a vida não é assim. A vida não se trata de vencer sempre, nem de ter todas as respostas, nem de cumprir cada plano exatamente como você imaginou. A vida é sobre jogar, tentar errar, tentar de novo e até rir de si mesmo quando algo dá errado. Olhe para as crianças. Sabe por que elas aprendem tão rápido? Porque elas brincam. Porque elas não estão obcecadas com o resultado. Elas estão completamente presentes na experiência. Elas caem, riem, tentam outra vez. Não se criticam. Não se frustram se não sai perfeito. E é isso que a gente esquece quando cresce, que a vida era mais leve quando a vivíamos com curiosidade, não com cobrança. Pare de achar que você precisa ter tudo sob controle, que você precisa conquistar algo para ser alguém, que se você não vence você fracassa, porque isso não é verdade. Às vezes você ganha e aprende, outras vezes você perde e aprende ainda mais. E esse aprendizado, essa descoberta, é o que realmente vale a pena. Não são os troféus, não são as medalhas, não é a aprovação. O verdadeiro prêmio é o seu crescimento. Cada vez que você enfrentar um desafio, encare como se fosse mais uma fase do jogo. Não leve como se fosse uma sentença. Pergunte a si mesmo: o que eu preciso aprender aqui? Que habilidade eu preciso desenvolver? Que parte de mim precisa se fortalecer para superar isso? Desse jeito, o medo vai embora, porque você deixa de estar obcecado com o resultado e começa a se concentrar em evoluir. E algo mágico acontece quando você solta a necessidade de vencer o tempo todo, você começa a aproveitar muito mais. Você começa a ver beleza no caminho. Você começa a rir de si mesmo quando falha. Você começa a viver com mais leveza, porque você já não está correndo atrás de uma meta imaginária. Você está presente. Você está aqui, você está vivendo. O estresse muitas vezes não vem da realidade, mas da forma como você interpreta a realidade. Se você acredita que cada conversa, cada decisão, cada passo define o seu futuro, você vai viver com medo. Mas se você entende que a vida é como um jogo cheio de fases, surpresas e reviravoltas, então você pode relaxar, você pode fluir, você pode errar sem culpa, você pode comemorar sem pressão. Isso não significa que você não tenha metas, significa que você não se prende a elas. Significa que você não coloca o seu valor em um único resultado. Você não é os seus feitos. Você é o que você faz todos os dias, o jeito que você vive, a maneira como você se adapta, o que você aprende e o que você compartilha. Esse é o seu verdadeiro progresso. Quando você vive assim, algo muda dentro de você. Você já não acorda com medo, mas com curiosidade. Você já não se bloqueia pensando: e se eu falhar? Mas se motiva perguntando: e se isso me ensinar algo? Sua mente se abre, seu coração relaxa, seu corpo agradece. Então, comece hoje. Pegue aquele problema que está pesando, aquele conflito que está te angustiando, e olhe para ele de outro jeito. Não é uma prova final,
É só mais uma fase do jogo, e o objetivo não é passar por tudo perfeitamente. O objetivo é continuar jogando, continuar aprendendo, continuar crescendo. E se um dia você perder, tudo bem. Você não está aqui para ser invencível. Você está aqui para evoluir, para encarar cada dia como uma nova rodada, uma nova chance, uma nova aventura, com menos julgamento, com mais leveza, com menos pressão, com mais presença. Porque quando você enxerga a vida como um jogo, você não apenas sofre menos, você aproveita muito mais. E no final, é isso que importa. Viver não como um guerreiro exausto, mas como um jogador consciente, leve, curioso, corajoso. Porque não importa quantas vezes você caia, o que realmente importa é que você continue no jogo. Número 7. Liberte-se do medo de perder relações por expressar sua raiva. Quantas vezes você já engoliu o que sentia só por medo de perder alguém? Quantas vezes você respirou fundo, forçou um sorriso e disse, não foi nada, quando por dentro estava queimando? Tudo para não incomodar, para não criar tensão, para não arriscar aquela relação. E eu entendo, porque muitos de nós aprendemos que a raiva destrói, que levantar a voz ou demonstrar incômodo é sinal de ser problemático. Mas hoje eu quero que você ouça algo diferente. Expressar sua raiva não destrói relações verdadeiras, fortalece. O que destrói é a repressão, a falsidade, o silêncio que acumula ressentimento. Guardar tudo por medo do conflito não te torna uma pessoa madura. Te transforma em alguém que se abandona para manter os outros confortáveis. E isso tem um preço, você começa a viver com um nó na garganta, com frustrações que se repetem, com limites que são ultrapassados uma e outra vez porque você nunca os deixou claros. E o pior é que quanto mais você se cala, mais aquela voz interna grita, isso não está certo, mas eu não quero perdê-los. Mas ouça bem, se uma relação se desfaz porque você expressou com respeito o que sente, então ela nunca foi realmente sólida. Porque a raiva, quando expressa com maturidade, é uma forma de honestidade. É uma maneira de dizer, isso me afeta, isso me machuca, isso eu não posso mais aceitar. E quem realmente te valoriza não foge disso. Pelo contrário, aprecia. Porque sabe que esse tipo de comunicação é o solo onde nascem relações verdadeiras, onde ninguém precisa fingir para ser aceito. Não tenha medo de ser claro com o que sente. Você pode estar com raiva e ainda assim ser amoroso. Você pode impor um limite sem ser cruel. Você pode dizer, não gosto disso sem gritar. Trata-se de se expressar, não de atacar. De mostrar a sua verdade sem mascará-la, sem suavizá-la até perder a força. Porque quando você é honesto sobre o que sente, você dá permissão aos outros para fazerem o mesmo. E esse é o início de vínculos mais reais. Talvez você pense, mas se eu demonstrar minha raiva vão me rejeitar. E talvez seja verdade. Talvez existam pessoas que não estejam prontas para esse nível de verdade. Mas será que você realmente quer relações que só existem enquanto você permanece em silêncio, vínculos onde você precisa engolir sua autenticidade para ser aceito? Isso não é amor, é dependência emocional disfarçada. Por outro lado, quando você quebra esse medo, quando tem coragem de falar, algo muda dentro de você. Você se sente mais leve, mais livre. Percebe que não precisa gritar para ser ouvido, só precisa ser sincero. Que você pode estar irritado, mas ainda assim escolher palavras cuidadosas. Que você pode estar machucado, mas ainda assim comunicar com o coração aberto. Isso é poder pessoal. Isso é inteligência emocional. E sim, nas primeiras vezes não será fácil. Você vai tremer, vai duvidar, vai pensar em desistir. Mas cada vez que você fizer isso, cada vez que você falar a sua verdade sem medo das consequências, você vai se tornar mais forte. E vai começar a atrair pessoas que valorizam essa honestidade. Pessoas que também estão dispostas a construir com base na transparência, não na aparência. Porque a verdadeira conexão não nasce do está tudo bem, mas do é isso que eu realmente sinto. Ela não se constrói na perfeição, mas na verdade compartilhada. Na coragem de dizer,
Prefiro incomodar um pouco com a verdade do que viver anos com o desconforto de fingir. Então, da próxima vez que você sentir raiva, não a enterre, observe, valide, e depois expresse-a de um lugar de respeito, diga o que sente, peça o que precisa, não com raiva descontrolada, mas com amor próprio, com o desejo de construir e não de destruir. Porque quando você faz isso, quando fala a sua verdade sem medo de perder, você ganha algo muito maior, você ganha a si mesmo. E isso, acredite, é o começo de relações que realmente valem a pena. Relações onde você pode ser você por inteiro. Número 8. Aprenda a enxergar o quão pequeno é o problema diante da imensidão do tempo. Quando você está no meio de um problema, tudo parece enorme. É como se esse problema ocupasse a sua mente, o seu peito, o seu dia inteiro. Você não consegue pensar em outra coisa. Tudo gira em torno daquilo. Mas quero que você pare por um momento e escute isto: aquilo que hoje parece gigante, com o tempo se torna pequeno. Porque o tempo tem essa capacidade incrível de colocar tudo no seu devido lugar. O que hoje te sufoca, amanhã pode ser apenas uma lembrança distante. E aquilo que agora parece o fim do mundo, talvez em um mês você nem se lembre mais. Estamos programados para reagir intensamente ao que é imediato. O cérebro quer resolver agora, entender agora, controlar agora. Mas quando você vive assim, sem perspectiva, você perde a calma. Você toma decisões no desespero. Você reage com medo. E é aí que começam os erros que você mais tarde lamenta. Por isso, toda vez que você sentir que algo está te dominando, faça a si mesmo uma pergunta simples, mas poderosa: isso ainda será importante daqui a um ano? Pare, respire e repita: isso que agora está me incomodando, me frustrando, me preocupando, vai ter o mesmo peso daqui a um ano? Porque se a resposta for não, então não vale a pena perder a sua paz por isso. E mesmo que a resposta seja sim, ainda assim você pode lidar com a situação com mais serenidade, porque já não está agindo a partir da urgência emocional do momento, mas de uma visão mais ampla e equilibrada. Colocar as coisas em perspectiva não significa diminuir o que você sente. Significa lembrar que nem tudo que dói hoje vai doer para sempre. Significa entender que a vida continua, que o tempo avança e que você tem a capacidade de avançar junto com ele. Porque nada permanece igual, nem os problemas nem você. Aquilo que hoje dói amanhã pode te ensinar. Aquilo que hoje parece sem sentido, no futuro pode se revelar como uma grande lição. Mas você precisa de tempo e precisa se permitir enxergar além do agora. Imagine que a sua vida é uma linha do tempo enorme, cheia de anos, décadas, infinitas experiências. Onde exatamente esse problema se encaixa nessa linha? Em que ponto está essa discussão, esse erro, esse medo? Provavelmente em um pequeno ponto. Um detalhe quase invisível. E quando você percebe isso, sua mente relaxa, você para de exagerar o que está acontecendo, você para de se apegar a uma única emoção, e começa a abrir espaço para tomar decisões melhores. Transforme isso em um hábito. Quando algo te tirar do eixo, não responda na mesma hora. Feche os olhos, se puder, e diga para si mesmo: vou me enxergar a partir do futuro, do eu que já viveu mais, do eu que já superou isso. Essa prática transforma a maneira como você experimenta os desafios, porque você percebe que a maioria deles não é tão grande assim, são apenas momentos difíceis dentro de uma vida inteira de superações. E quando você começa a ver desse jeito, também percebe o quanto já perdeu tempo com coisas que não valiam a pena. Discussões inúteis, preocupações exageradas, raivas que só te desgastaram. Quantas vezes você sofreu por coisas que hoje nem consegue mais lembrar? Quantas vezes você achou que não ia aguentar? E aqui está você, firme, vivendo mais um dia. Não se trata de não sentir, se trata de não se aprisionar no que sente, de deixar a emoção passar sem deixar que ela te consuma, de lembrar que você é maior do que qualquer problema, que sua história não se resume a um momento difícil, mas a forma como você escolhe reagir a ele, e com o tempo, algo muda dentro de você. Você para de reagir como antes, você não se desespera com tanta facilidade, porque você já sabe que tudo passa,
porque você já sabe que aquilo que hoje dói também vai embora. E essa consciência te dá poder, te dá calma, te dá clareza para seguir em frente. Então, da próxima vez que algo pesar sobre você, repita sem medo: isso também vai passar. Isso que hoje parece gigante, com o tempo vai se tornar pequeno. E nesse momento, você vai começar a recuperar o seu equilíbrio. Porque o tempo não apenas cura, ele também te ensina a olhar com novos olhos, a viver com menos pressa, a soltar mais rápido e a confiar muito mais em você mesmo. Número 9. Construa a sua resiliência de forma incremental. A resiliência não aparece de um dia para o outro. Não é algo que você simplesmente tem ou não tem. É uma construção diária, lenta, mas poderosa. É como um músculo que precisa ser trabalhado, exigido, alongado. E cada vez que a vida te apresenta um pequeno obstáculo e você escolhe enfrentá-lo em vez de desistir, você está treinando esse músculo. Você está construindo força, mesmo que não perceba de imediato. Há quem acredite que a resiliência é algo reservado apenas para os mais fortes. Mas a verdade é que todos podemos desenvolvê-la. E tudo começa com a forma como você reage aos pequenos desafios do dia a dia. Aqueles atrasos que te frustram, aqueles comentários que te incomodam, aquelas pequenas derrotas que antes te faziam parar. Hoje, cada um desses momentos é uma oportunidade. Não para provar nada a ninguém, mas para se fortalecer por dentro. Cada vez que você escolhe seguir em frente quando algo não sai como você esperava, você está crescendo. Cada vez que você se levanta depois de tropeçar, por menor que seja a queda, você está treinando sua mente. E você não precisa de uma grande crise para se tornar mais forte. Na verdade, se você esperar a tempestade chegar para começar a trabalhar sua resiliência, ela provavelmente vai te pegar despreparado. Mas se você começa agora, com o que você tem, com o que está vivendo hoje, quando algo maior chegar, você vai estar pronto. Pense nisso. Quando você vai à academia, você não começa levantando 100 quilos. Você começa com pouco peso, com muitas repetições, com constância. E no início parece que nada está mudando. Mas depois de semanas, você percebe a diferença. Você se vê diferente. Você se sente diferente. Com a resiliência é exatamente igual. No começo, parece que você não aguenta nada. Mas se você continua, se você enfrenta o dia ruim, o erro, a crítica ou o medo sem desistir, você se torna mais forte, mais resistente, mais sábio. E não se trata de ignorar a dor. Trata-se de sentir, mas não deixar que isso te paralise. De reconhecer o desconforto, mas mesmo assim dar mais um passo. Porque muitas vezes o crescimento está escondido atrás daquilo que incomoda. E só quem tem coragem de atravessar o desconforto é que descobre a verdadeira transformação. Comece com o que você tem, hoje. Talvez você esteja lidando com um problema pequeno, algo que normalmente te faria reclamar, desistir ou adiar. Pois dessa vez, não faça isso. Respire, encare o momento e siga em frente. Não por obrigação, por você. Porque você sabe que cada passo que dá, mesmo no meio da dificuldade, está fortalecendo sua mente para o que ainda está por vir. E aos poucos, você vai se surpreender, porque vai perceber que aquilo que antes te derrubava, agora já não te afeta tanto. Que onde antes você explodia, agora você respira fundo. Que onde antes você fugia, agora você permanece. E não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. É isso que significa construir resiliência de forma incremental, passo a passo, dia após dia, desafio após desafio. Não se trata de ser perfeito, se trata de ser constante, de se levantar sempre que cair, de não esperar que tudo esteja bem para se sentir bem, porque você descobre que sua força não depende do que acontece lá fora, mas do que você constrói dentro de você. E com o tempo, essa força interna se torna a sua base, o seu ponto de apoio quando tudo ao redor parece desabar. E não importa se os momentos difíceis chegarem, porque você já enfrentou outros antes. Você já sabe como é cair e se levantar. Você já conhece a dor, mas também sabe que pode atravessá-la. E isso te torna imparável.
Então não subestime esses pequenos passos. Não minimize as batalhas internas que você enfrenta todos os dias. Cada vez que você escolhe continuar, mesmo com medo, você está vencendo. Você está crescendo. Você está construindo uma resiliência que ninguém vê, mas que você sente. E um dia, sem perceber, você vai olhar para trás e ver tudo o que superou. E vai sorrir. Porque vai entender que chegou até aqui, não por sorte, mas porque foi corajoso todos os dias, mesmo que fosse só um pouquinho. Número 10. Tenha em mente que o tempo é limitado e não pode ser recuperado. A vida é breve, e cada segundo que passa não volta mais. Cada momento da sua existência é único, irrepetível, e mesmo assim muitas vezes desperdiçamos esse tempo com coisas que não valem a pena, com raivas que não mudam nada, com discussões que só nos desgastam, com pensamentos negativos que drenam nossa energia. E quando finalmente percebemos e queremos recuperar esse tempo, ele já se foi. Pense nisso. Toda vez que você perde a calma por algo pequeno, está entregando um pedaço da sua vida a uma emoção que não constrói nada. Está trocando minutos da sua existência por raiva, por reclamação, por frustração. E por mais que naquele momento pareça justificado, a verdade é que esse instante nunca mais voltará. Já ficou no passado. E você decide com o que vai preenchê-lo, com ressentimento ou com sabedoria. Há pessoas que passam anos presas na mesma emoção, anos remoendo o que alguém disse, o que alguém deixou de fazer, uma traição, um erro do passado. E enquanto isso, a vida continua. O tempo não para te esperar. Os dias seguem, e se você não os vive com consciência, eles se vão cheios daquilo que nunca mereceu ocupar espaço na sua história. Não se trata de negar o que você sente. Trata-se de se perguntar: vale a pena ficar preso nisso? Vale a pena deixar que isso roube mais um dia da minha vida? Porque a raiva não devolve o que você perdeu. A frustração não conserta o que deu errado. A reclamação não transforma a sua realidade. Mas a consciência sim. Parar e lembrar que cada segundo é precioso, isso muda a forma como você vive. Toda vez que você estiver prestes a explodir, toda vez que sentir que uma situação está te consumindo por dentro, pare. Pergunte a si mesmo: quero usar este momento para destruir a minha paz ou para cultivá-la? Porque a escolha é sua. Ninguém mais tem esse poder. Ninguém pode roubar a sua paz sem a sua permissão. E quando você escolhe a calma, não está apenas vencendo uma batalha interna, está honrando a sua vida. A vida é curta, mas não precisa ser superficial. Não precisa ser caótica. Ela pode ser profunda, serena, cheia de significado. E isso não depende de tudo dar certo. Depende de como você escolhe reagir quando as coisas não saem como você esperava. Porque os momentos difíceis vão acontecer, mas deixar que eles te derrubem ou te fortaleçam, depende de você. Você não tem todo o tempo do mundo. E isso não é algo ruim. É uma bênção, porque te lembra o quanto este momento é valioso, o quanto cada dia é sagrado. Por isso, não desperdice a sua vida com quem não te valoriza. Não gaste a sua energia em discussões que não levam a lugar nenhum. Não entregue a sua paz para agradar os outros ou para ter razão. Quando você entende a brevidade da vida, você começa a escolher melhor. Você escolhe no que pensar, com quem conversar, como responder, e isso fica visível. Fica no seu olhar, na sua voz, na sua presença, porque você para de reagir no automático. Você começa a agir com intenção, e isso muda tudo. Viver com a consciência do tempo não é viver com pressa, é viver com propósito. É entender que cada minuto que você gasta focado no que te faz mal, é um minuto a menos para amar, para crescer, para criar, para estar em paz. E a vida fica mais leve quando você para de carregar o que não é necessário. Então, da próxima vez que você se encontrar no meio de uma situação difícil, lembre-se disso: este segundo não volta, esta hora não retorna, este dia é único. O que você quer fazer com ele? Porque nessa resposta está a diferença entre viver por impulso ou viver com sabedoria. Faça cada segundo valer a pena. Não por medo, mas por amor a você mesmo. Preencha sua vida com momentos que realmente importem. E solte o que não importa.
porque cada instante de paz que você escolhe hoje será um presente para o seu futuro. E quando você olhar para trás, não vai se arrepender do que deixou para trás. Vai se arrepender apenas do que deixou roubar o seu tempo. Então escolha bem. E comece agora. Número 11. Aprenda a transformar a raiva em empatia. A raiva não é sua inimiga. É uma emoção poderosa, intensa, que quando não é compreendida, destrói. Mas quando você a observa, quando a sustenta sem deixar que ela te controle, ela se transforma em uma porta. E essa porta pode te levar ao entendimento, à compaixão, até mesmo à cura. Porque sim, a raiva pode se transformar em empatia. Mas primeiro, você precisa estar disposto a encará-la de frente e se perguntar o que realmente está por trás disso que eu estou sentindo. Muitas vezes, quando você se irrita, não é apenas pelo que acabou de acontecer, é por algo mais profundo. É uma ferida que ainda não cicatrizou. É uma necessidade que você nunca expressou. É uma expectativa quebrada. E se você não fizer o esforço de olhar além da superfície, vai acabar preso ao sintoma sem entender a causa. Vai explodir em palavras que não queria dizer, vai agir de maneiras que depois vai se arrepender, tudo porque não parou para ouvir o que a raiva estava tentando te mostrar. Mas quando você faz essa pausa, algo começa a mudar. Você passa a enxergar com mais clareza. Você começa a perceber que por trás da raiva que alguém expressa, também existe dor. Que ninguém reage com agressividade quando está em paz. Que quem grita, quem ataca, quem machuca, lá no fundo, também está machucado. E quando você entende isso, seu olhar se transforma. Você já não vê um inimigo à sua frente. Você vê uma pessoa que está sofrendo, mesmo que não saiba como pedir ajuda. Transformar a raiva em empatia não significa justificar o que está errado. Não significa permitir abusos, nem ficar em silêncio. Significa escolher responder com consciência e não com reatividade. Significa reconhecer que algo te feriu, que algo não foi certo, mas que em vez de responder com mais fogo, você escolhe apagar o incêndio com compreensão. Da próxima vez que você sentir aquele calor subindo pelo seu corpo, aquela tensão no peito, aquele impulso de dizer algo que machuca, pare, respire e pergunte a si mesmo o que eu realmente estou sentindo, o que está acontecendo dentro de mim. Talvez você esteja se sentindo ignorado, talvez você tenha se sentido traído, talvez você esperasse mais de alguém, e tudo isso é válido. Mas quando você consegue ver com clareza, já não precisa reagir com violência. Você pode expressar o que sente com verdade, sem machucar. E se for o outro que estiver tomado pela raiva, tente olhar além das palavras. Tente ouvir o que ele não está conseguindo dizer. Talvez essa pessoa não saiba lidar com o que está sentindo. Talvez esteja projetando medos. Talvez, assim como você, só precise ser ouvida sem ser julgada. E é aí que nasce a empatia. Quando você para de ver o ataque como algo pessoal e começa a enxergá-lo como uma expressão de dor mal administrada. Não é fácil. Requer prática. Requer maturidade emocional. Requer disposição para soltar o orgulho e abraçar a humanidade. Mas quando você faz isso, você se liberta. Porque você deixa de ser refém das emoções dos outros. Você deixa de ser levado pela raiva. Você começa a viver a partir de um lugar mais sereno, mais sábio, mais compassivo. E com o tempo, isso transforma suas relações. Porque as pessoas percebem a diferença. Percebem que você já não reage da mesma forma. Que você escuta mais. Que você fala com firmeza, mas sem ferir. Que você sabe impor limites, mas a partir da paz. E isso gera respeito, gera confiança, gera conexão verdadeira. Então não lute contra a sua raiva, não a reprima, mas também não a solte de qualquer jeito. Use-a, transforme-a. Faça dela um sinal que te leva mais fundo, para dentro de você e para perto dos outros. Porque toda vez que você escolhe a empatia em vez do julgamento, toda vez que você entende antes de reagir, você está fazendo algo grande. Você está quebrando ciclos. Você está curando histórias. Você está transformando a dor em ponte, e não em muro. E isso, no fim das contas,
é uma forma de amor. Amor próprio, por não deixar que isso te consuma. Amor pelo outro, por tentar compreender. Amor pela vida, por escolher crescer, mesmo no meio das emoções mais intensas. Porque quando você aprende a transformar a raiva em empatia, você não apenas se torna mais forte, você se torna mais humano. Número 12. A importância de não se apegar a pensamentos negativos. Existem momentos em que a sua mente começa a correr, a imaginar o pior, a exagerar cada problema, a repetir pensamentos como se fosse uma fita infinita. E sem perceber, você se prende. Você se agarra a ideias que não apenas não ajudam, mas que te fazem se sentir ainda pior. E o pior de tudo é que muitas vezes, você nem percebe que está fazendo isso. Você entra no modo automático, enxerga tudo como se fosse um túnel escuro, sente que não há saída. Mas a verdade é esta, não é a realidade que está te sufocando. São os pensamentos aos quais você escolhe se apegar. Toda vez que você enfrenta uma situação difícil, sua mente tenta te proteger. Ela quer antecipar, controlar, evitar a dor. Mas nesse esforço, muitas vezes ela começa a criar cenários negativos, a procurar culpados, a reviver erros, a prever fracassos. E se você não estiver consciente disso, você se deixa levar. Você começa a acreditar que esses pensamentos são verdades absolutas, mas eles não são. São apenas interpretações. São filtros. E você pode mudá-los. Não se trata de negar o que está acontecendo. Trata-se de não permitir que o que está acontecendo se transforme em uma corrente de pensamentos que te afogam. Trata-se de aprender a observar sua mente sem acreditar em tudo o que ela diz, porque você não é os seus pensamentos. Você é aquele que observa os pensamentos, e é nesse pequeno espaço, entre o que você pensa e o que você escolhe acreditar, que está o seu poder. Sempre que você se sentir sobrecarregado, cansado, frustrado, faça uma pausa. Não continue alimentando a tempestade mental. Pergunte a si mesmo: isso que eu estou pensando é um fato, ou é apenas uma interpretação negativa? E depois dê um passo além. De que outra forma eu posso enxergar isso? Talvez esse problema que agora parece uma crise, mais tarde se torne uma lição. Talvez aquela conversa desconfortável seja uma oportunidade de dizer a sua verdade. Talvez aquele fracasso seja exatamente o que você precisava para redirecionar o seu caminho. Mudar o olhar não altera o que aconteceu, mas transforma a maneira como você vive isso. E isso faz toda a diferença. Porque quando você se prende aos pensamentos negativos, você perde energia, você perde clareza, você reage pelo medo, não pela consciência. Mas quando você escolhe olhar de outro ângulo, você não só recupera a sua paz, você recupera o seu poder, você volta a ter opções, você volta a ter controle sobre como quer se sentir, independentemente do que esteja acontecendo. Faça disso um hábito. Sempre que perceber um pensamento como "eu não consigo lidar com isso", troque por "isso é difícil, mas eu vou encontrar uma solução". Quando você pensar "sempre acontece isso comigo", tente mudar para "dessa vez eu vou agir de forma diferente". Não se trata de frases mágicas, mas de treinar a sua mente para não se afundar no negativo por costume. Porque o problema não é pensar algo negativo de vez em quando. O problema é viver preso nisso. É transformar esse padrão em uma narrativa diária. É fazer de cada desafio uma profecia de desastre. E você não nasceu para isso. Você tem a capacidade de questionar, de redirecionar, de transformar a sua forma de pensar. Mas isso exige prática, exige presença, exige a vontade de parar de acreditar em tudo o que a sua mente diz quando você está sob pressão. E o mais bonito é que com o tempo isso se torna mais natural. Você percebe mais rápido. Você se prende menos. Você aprende a soltar pensamentos que antes te dominavam por dias. Aprende a respirar antes de reagir. A dar um passo atrás antes de falar. A não interpretar tudo como um ataque ou uma ameaça. E essa transformação interior pode não ser visível imediatamente, mas você vai senti-la profundamente. Sua mente pode ser sua aliada ou sua pior inimiga. Tudo depende de como você escolhe treiná-la. Então não alimente mais os pensamentos que te enfraquecem. Não se prenda à reclamação, à culpa,
Ao porquê isso sempre acontece comigo, comece a se perguntar: o que eu posso aprender com isso? Como eu posso crescer a partir disso? Que parte de mim precisa se fortalecer agora? Porque cada pensamento negativo que você consegue ressignificar é uma vitória interna. É um sinal de que você está assumindo o controle da sua vida de dentro para fora. E isso é o que realmente importa. Não controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas dominar o que acontece dentro de você. Porque é aí que começa a verdadeira liberdade. É aí que você quebra o ciclo. É aí que você começa a viver com mais calma, mais clareza e muito mais força interior. Número 13. Evite o estresse antecipado. Existem situações que você já sabe que vão te incomodar. Pessoas que você conhece tão bem que já consegue prever exatamente o que elas vão fazer ou dizer para te tirar do sério. Momentos que mesmo antes de acontecerem, já começam a gerar tensão só de pensar neles. E é aí que entra algo poderoso: a preparação mental. Porque o estresse nem sempre nasce na hora, muitas vezes a gente o fabrica antes na nossa mente, imaginando como tudo vai dar errado. Mas se você já sabe que algo vai acontecer, por que não se preparar para responder com calma, em vez de reagir com raiva? A sua mente é como um palco. Se antes de uma situação estressante, você já está repetindo mentalmente uma cena onde você discute, grita e perde o controle, o que você acha que vai fazer quando o momento chegar? Exatamente o mesmo que você ensaiou na sua cabeça. Por isso é tão importante antecipar com consciência, não para sofrer antes da hora, mas para treinar o autocontrole. Se você sabe que vai encontrar alguém que sempre te provoca, não vá despreparado. Vá com clareza. Decida antes que tipo de pessoa você quer ser diante daquela situação. Você vai se deixar levar ou vai manter o seu centro? Você vai responder com raiva ou com sabedoria? Essas perguntas feitas com antecedência te dão poder, porque você não estará mais improvisando a partir da emoção. Você estará agindo com base em uma decisão consciente. E isso pode ser treinado. Você pode praticar. Por exemplo, imagine que amanhã você tem uma reunião difícil com alguém com quem você sempre acaba discutindo. Em vez de apenas pensar nisso com ansiedade, sente-se por alguns minutos e visualize esse encontro. Imagine-se calmo. Visualize o que essa pessoa pode dizer e decida como você vai responder. Quais palavras você vai usar? Qual tom de voz? Como você vai respirar antes de falar? Esse tipo de visualização não é fantasia, é uma ferramenta poderosa de preparação mental que reduz muito o estresse. Não se trata de controlar os outros. Trata-se de você controlar a sua energia. Porque você sabe que a tensão vai aparecer, mas também sabe que você pode escolher como vai se comportar diante dela. Essa preparação faz toda a diferença entre explodir e manter a firmeza. E tem algo muito importante: antecipar não é viver com medo, é viver com sabedoria. É entender que algumas situações não vão mudar, mas que você pode chegar nelas mais preparado. Você pode ter frases-chave pensadas com antecedência. Pode decidir quando falar e quando ficar em silêncio. Pode escolher respirar antes de responder. E pode inclusive escolher sair, se for isso que vai proteger a sua paz. Isso se aplica a muitas áreas da vida. Você sabe que o trânsito te estressa. Então saia um pouco mais cedo, coloque uma música que te acalme ou aproveite para ouvir um áudio que te inspire. Você sabe que uma conversa em família pode virar uma discussão, então mude a forma como você entra nesse ambiente. Em vez de entrar na defensiva, entre com clareza mental e com um único objetivo: não perder a sua calma. Porque a sua paz não precisa depender do que os outros fazem. Ela depende da sua preparação para o que está por vir. E sim, às vezes não vai sair perfeito. Às vezes, por mais que você se prepare, a emoção vai te vencer. Mas se você continuar praticando, cada vez vai reagir menos e responder melhor. Vai se tornar cada vez mais natural antecipar, respirar e pensar antes de agir. E isso não é fraqueza. Isso é poder. O poder de quem domina o seu mundo interno mesmo quando o mundo externo está em caos. Com o tempo você vai se tornar uma pessoa mais calma. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você se tornou mais sábio. Você não vai mais entrar nas situações esperando que tudo seja perfeito.
Você vai entrar sabendo que os desafios vão aparecer, mas com a confiança de que você sabe como lidar com eles. Porque você se preparou. Porque você não improvisa mais as suas reações, agora você escolhe como agir. E essa mudança se sente, se percebe nas suas relações, no seu corpo, no seu jeito de falar, na forma como você dorme, no jeito como você se sente depois desses encontros difíceis. Porque você já não sai esgotado pela raiva. Você sai em paz consigo mesmo. Porque você fez o que prometeu fazer, manter o controle, cuidar da sua energia, proteger o seu centro. Esse é o verdadeiro autocontrole. Não é evitar os conflitos, é chegar neles preparado. Não é reprimir a emoção, é decidir como expressá-la. E isso transforma a sua vida de dentro para fora. Número 14. A neuroplasticidade permite reprogramar suas respostas emocionais. O seu cérebro não está programado para sempre. Você não é prisioneiro das suas reações. Você não está condenado a repetir os mesmos padrões de raiva, impulsividade ou ansiedade pelo resto da vida. Porque a sua mente muda, o seu cérebro muda, e o mais incrível é que você pode direcionar essa mudança. Isso se chama neuroplasticidade, que é a capacidade natural do cérebro de criar novas conexões e se reorganizar ao longo do tempo. Toda vez que você escolhe uma resposta diferente, toda vez que você decide não explodir, toda vez que você respira antes de falar, você está fortalecendo um novo caminho dentro de você. No começo é difícil. No início, tudo no seu corpo quer fazer o que sempre fez. Mas se você insiste, se você persiste, esse novo caminho se fortalece, até que um dia você o percorre sem nem perceber. E aquilo que antes era uma reação automática, agora se torna uma escolha consciente. Não é mágica, é prática. O cérebro aprende por repetição, aprende por foco, aprende pela experiência. Por isso, toda vez que você enfrentar uma emoção intensa, use esse momento como um treino. Não para negar o que você sente, mas para responder de forma diferente. Faça uma pausa, respire, observe, e depois escolha. Só isso escolha, não o que você aprendeu por instinto, mas o que você sabe que realmente te faz bem. A chave está em repetir, repetir com consciência. Se toda vez que você sente raiva você grita, é isso que o seu cérebro fortalece. Mas se você começa a responder com calma, com empatia, mesmo que no começo seja difícil, a sua mente começa a registrar essa nova maneira. E quanto mais você fizer isso, mais fácil vai se tornar. Até que o automático não seja mais gritar, mas respirar. Até que a sua nova normalidade seja a calma. E você não precisa esperar que as situações difíceis aconteçam para praticar. Você pode treinar o seu cérebro antes. Visualize-se em situações que normalmente te desestabilizam. Imagine aquela conversa tensa. Imagine aquela crítica. Imagine o trânsito, o erro, aquela pessoa que te irrita. E depois imagine-se respondendo de forma diferente, com serenidade, com clareza, com maturidade. Isso não é apenas imaginação, isso é treino neural, isso é reprogramação. O que você visualiza, o seu cérebro começa a integrar como real. Então cada visualização é um ensaio, e cada ensaio fortalece a rede neural que você precisa. Você está criando literalmente uma nova maneira de ser. Uma nova versão de você, mais centrada, mais estável, mais livre. Porque é exatamente isso que você conquista quando domina suas respostas emocionais. Liberdade. Você deixa de ser escravo dos seus impulsos. Deixa de viver reagindo no automático. Você não é mais um fantoche do estresse, da raiva ou do medo. É você quem escolhe como agir. É você quem direciona a sua energia interna. E isso é poder pessoal. Isso é verdadeiro domínio. Com o tempo você vai começar a colher os frutos. Você já não vai explodir por qualquer coisa. Já não vai se prender a discussões inúteis. Já não vai perder horas se lamentando pelo que disse no calor da raiva. Porque o seu sistema nervoso vai se acalmar mais rápido. Porque a sua mente terá aprendido a responder e não apenas a reagir. E isso não significa que você nunca mais vai sentir raiva ou frustração. É claro que vai sentir. Isso é humano. Mas agora você sabe o que fazer com essas emoções. Agora você tem ferramentas.
Agora você sabe que não precisa se deixar levar, que você pode pausar, respirar, observar, decidir. A neuroplasticidade te oferece esperança e responsabilidade, porque você pode mudar, mas precisa praticar. Não existem atalhos, não existem truques mágicos, só presença e repetição. Mas se você fizer isso, a sua vida vai se transformar de dentro para fora. E essa transformação vai se refletir na sua saúde, nas suas relações, na sua paz interior. Por isso, toda vez que o impulso quiser te dominar, faça a si mesmo esta pergunta: que caminho eu quero fortalecer na minha mente? Porque aquilo que você escolhe hoje se torna o seu hábito amanhã. E se você escolher, dia após dia, responder cada vez melhor, vai chegar um momento em que a paz não será algo que você precisa buscar, será algo que já vive dentro de você. Número 15. Cultive relações baseadas no respeito e na empatia. Você não está sozinho. E o que muitas vezes você esquece é que as pessoas ao seu redor têm um poder imenso sobre como você se sente, como você enfrenta a vida. Cada conversa, cada energia, cada gesto molda o seu estado mental muito mais do que você imagina. E se você quer ter paz, se quer lidar melhor com o estresse, se quer viver com mais equilíbrio, precisa começar a prestar atenção em quem você tem por perto. As relações não são neutras. Ou elas te elevam, ou te derrubam, ou te fortalecem, ou te enfraquecem. E se você se cerca de pessoas que vivem criticando, que reclamam de tudo, que te diminuem ou que só sabem falar de problemas, mais cedo ou mais tarde você vai começar a vibrar na mesma frequência. Vai se contagiar dessa energia. Porque somos humanos e o que nos rodeia nos influencia. Mas também existe o outro lado. Aquelas relações que nutrem, aquelas pessoas que te escutam sem te julgar, que te apoiam quando você não sabe o que fazer, que celebram as suas conquistas e te incentivam a crescer, que te olham com respeito, mesmo quando você está em pedaços. Essas pessoas não são apenas companhia, são um remédio emocional. E se você tem pelo menos uma pessoa assim na sua vida, cuide dela, cultive essa relação, porque é nesse tipo de conexão que está uma das chaves mais poderosas para você manter a sua paz. Quando você conversa com alguém que acredita em você, que te entende, que não tenta te mudar, mas caminha ao seu lado, algo se acalma dentro de você. Você sente alívio, sente que não precisa carregar tudo sozinho, que você pode respirar, que nem tudo está perdido. E nesses momentos, sua mente relaxa, seu corpo desacelera, seu coração volta a bater com esperança. Por isso, é tão importante ser seletivo com os seus vínculos, não por frieza, mas por amor próprio. Pergunte a si mesmo: essa pessoa me ajuda a ser melhor? Eu me sinto em paz depois de conversar com ela? Eu posso ser eu mesmo sem medo de ser julgado? Porque se a resposta for não, se essa relação só te deixa mais confuso, mais cansado ou menor do que você é, então talvez seja a hora de repensar se vale a pena continuar alimentando esse vínculo. E do outro lado, também se questione: eu estou sendo essa pessoa para alguém? Eu estou realmente escutando sem interromper? Eu estou oferecendo apoio real ou só conselhos vazios? Eu estou sendo um porto seguro para quem precisa de calma? Porque relações positivas se constroem dos dois lados. E muitas vezes, o simples ato de oferecer empatia já começa a transformar qualquer relação. Cultivar boas relações não é procurar pessoas perfeitas, é buscar conexões verdadeiras, onde você possa crescer, errar, rir, chorar, compartilhar. E para isso, é preciso presença. É preciso tempo de qualidade. É preciso estar realmente ali, não com o celular na mão, não com respostas automáticas, mas com atenção, com intenção de escutar, de compreender, de acompanhar. Transforme isso em um hábito. Ligue mais vezes para quem te faz bem. Envie uma mensagem sincera. Convide para um café. Faça perguntas que vão além do superficial. Se interesse pelo que a pessoa sente e não apenas pelo que ela faz. Porque quanto mais profundas forem as suas relações, mais forte será a sua rede emocional. E quando os tempos difíceis chegarem, você não estará sozinho. Você terá onde se apoiar. E isso
pode acreditar, vale mais do que 1000 frases motivacionais. E sim, talvez você precise se afastar de alguns vínculos. Talvez você precise colocar limites com pessoas que não sabem cuidar da própria energia e acabam drenando a sua. Isso não é egoísmo, é saúde mental. Porque se você não se cuidar, ninguém vai fazer isso por você. E parte desse cuidado é escolher bem com quem você compartilha a sua vida. Estar cercado de pessoas que te apoiam não significa viver em uma bolha. Significa criar um ambiente onde você possa respirar sem medo, onde você não precise se defender o tempo todo, onde você não precise esconder o que sente. E isso, mais do que um luxo, é uma necessidade. Então comece hoje, faça uma lista mental daquelas pessoas que te fazem bem, agradeça por elas, se aproxime mais, e ao mesmo tempo, observe quais relações você precisa transformar ou deixar ir, porque a sua paz interior não depende só do que você faz, mas também de quem caminha ao seu lado. E quando você escolhe caminhar com quem te faz sentir mais você mesmo, mais leve, mais em paz, tudo muda. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. É porque dentro de você já existe uma decisão: parar de reagir no automático, parar de perder a calma, parar de deixar que os outros controlem o seu estado emocional. Esse compromisso merece ser selado. Então, se você está pronto para dominar a sua mente e viver com verdadeira paz interior, vá agora mesmo para os comentários e escreva: hoje eu decido não reagir. Sou estoico. Faça isso como uma assinatura pessoal, como uma promessa com você mesmo. Porque se você chegou até o fim, é porque você está realmente comprometido com a sua transformação.